Cenas memoráveis é o tema da nossa série e hoje nós veremos sobre a mãe que soube investir. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Samuel, capítulo 1. A mãe que soube investir. Havia um homem chamado Eucana que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, da tribo de Efraim. Eucana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos exércitos, e oferecer sacrifícios a Ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina, e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois de comerem e beberem em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Verso 24. Quando o menino foi desmamado, nasceu o menino, o nome dele era Samuel. Ana levou o menino à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana lhe disse: com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu a meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida. Ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. A mãe que soube investir. Segundo estimativas do Fundo Monetário Internacional, do FMI, as pessoas físicas e jurídicas do Brasil poupam menos do que as pessoas de alguns países até mais pobres que o Brasil. Para você ter uma ideia, enquanto no Brasil a poupança doméstica, a poupança do cidadão comum, equivale a 18% do nosso produto interno bruto, do nosso PIB. No Senegal e no Haiti, por exemplo, a proporção é de 23%. Isso é fonte do FMI no ano de 2013. E não é só financeiramente que os brasileiros investem pouco. Se você for na internet, no Google, e digitar, fazendo uma pesquisa, a seguinte frase: brasileiro investe pouco, você vai ficar surpreso em descobrir que nós investimos pouco em quase tudo. Investimos pouco na saúde, na educação, na tecnologia, na inovação, na carreira, etc. Por que que investir é importante? Investir aumenta o nosso potencial
de retorno, aumenta o nosso potencial de realização, aumenta o nosso potencial de reação diante de uma dificuldade ou de uma crise. A pessoa que anda sempre na reserva ou no vermelho, seja financeiramente, seja fisicamente, emocionalmente, enfim, quem anda sempre na reserva sem ter ao que recorrer, quando precisar, corre sérios riscos de ficar pelo caminho e ver tudo se desmoronar. Isso se aplica a todas as áreas da vida. Converse com economistas e eles vão dizer para você que todo bom investidor sempre estuda em que investir, como investir, quanto investir e por quanto tempo investir o dinheiro em determinada coisa. O mesmo princípio se aplica à vida. Pessoas sábias vão sempre se preocupar em como e no que investir suas forças e energias para que elas aumentem o potencial de retorno, o potencial de realização e o potencial de reação diante de crises e de dificuldades da vida. Até porque pessoas sábias, pessoas piedosas vão buscar descobrir de todas as maneiras a melhor forma de se viver para a glória de Deus. O texto que nós temos diante de nós, o capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, nos apresenta Ana. Ana é uma mulher descrita como sendo sábia, como sendo uma piedosa investidora. E quando a gente lê com cuidado, a gente descobre que Ana fez alguns investimentos tão sábios e acertados que até hoje é possível provar desses frutos. Então, hoje é Dia das Mães e nós estamos numa série de mensagens intitulada Cenas Memoráveis de Famílias do Antigo Testamento. Então, o meu desejo é examinar com vocês o portfólio dessa mulher, a carteira dela, o conjunto de títulos dessa mulher, a caderneta de poupança desta sábia e piedosa investidora. E juntos, nós todos, mães, pais, homens, mulheres, filhos, jovens, adultos, adolescentes, crianças que já me entendam, juntos a gente pode aprender a investir nas áreas que a Ana investiu, porque ela tem para nos dar sábios e piedosos conselhos sobre investimento. E nós temos um único objetivo hoje à noite, aprender no que e como investir a nossa vida, para que a gente sempre tenha retorno, plena capacidade de realização para a glória de Deus e capacidade de reagir diante das adversidades. Então, que Ana nos ensine e nos encoraje a fazer os mesmos investimentos. A mãe que soube investir. 3 afirmações eu quero fazer sobre mães investidoras, pessoas investidoras na família. Elas investem na família, elas investem na fé, elas investem no futuro. São esses os princípios da mãe investidora, da mãe que soube investir. Esses são os princípios que a gente precisa aprender. Mães investidoras investem na família, em primeiro lugar. 1 Samuel é riquíssimo em detalhes, principalmente o capítulo 1 que nós temos diante de nós. Nós poderíamos abordar esse capítulo de diversas maneiras. Ele nos permite entrar por ele através de diversas portas diferentes. Mas a porta pela qual eu quero entrar com você é a porta que nos revela as escolhas de Ana. Como Ana investiu na família dela, apesar de todas as circunstâncias contrárias dentro da casa dela. E essa é uma lição, meu povo, importantíssima para a nossa geração. Permitam-me apresentar para vocês os dados do último censo do IBGE, que foi feito em 2010, que levantou dados que são intrigantes a respeito da família e do brasileiro. Espero que esses dados façam você ter mais ainda convicção da importância de se investir na família. Os dados revelam, por exemplo, que o brasileiro casa cada vez mais tarde.
Homens na faixa dos 28 anos e mulheres na faixa dos 26. Olha que eu não sou tão velho assim, eu estou há 1 mês e 7 dias de fazer 44 anos. Mas eu casei com 25 anos, e a julgar pela média do brasileiro que casa com 28, aos 30 anos eu já era pastor de uma igreja de 1.200 membros. Parece que, a julgar pelo que se vê na nossa geração, isso é algo um pouco precoce, infelizmente. Cada vez mais as pessoas casam mais tarde. O que isso significa na prática para o jovem, por exemplo? Significa, na prática, que a juventude segue sendo tentada sexualmente cada vez mais e por muito mais tempo, e, portanto, cedem a essas tentações e vivem uma vida sexualmente ativa na juventude, fora do casamento, sendo isso algo que Deus não concorda. Isso é um dos problemas. Até porque Paulo diz que, se nós estivermos vivendo abrasados, é melhor que a gente case. Mas casa-se cada vez mais tarde. Outra coisa, se separa cada vez mais jovem. 42 anos de idade é a média do homem que se separa, e a mulher, 39 anos. Outra coisa, permanece-se menos tempo casados. Sabe qual é a média dos casamentos no Brasil hoje? 15 anos de casados. Foi-se o tempo em que se celebrava, ou que estamos a caminho de celebrarmos casamentos de 40 anos, 50 anos, 60 anos. Sabe quais são as razões apontadas pelo IBGE? Abre aspas. As oportunidades de trabalho e de educação, assim como a opção cada vez mais comum, ouça, de convívio em união consensual ou estável, ou seja, união sem formalização. Mostrada pelo Censo Demográfico 2010, são fatores que influenciam no adiamento da formalização das uniões e, consequentemente, na elevação da idade de solteiros na data do casamento. Porque o que pode estar acontecendo, é o que o IBGE mostra, o seu estado civil pode aparecer como solteiro. Mas, na verdade, muitos desses já vivem juntos em união estável, sem formalização. Outra coisa, diz o IBGE, ainda segundo os dados estaduais, é possível perceber que o número de separações é maior normalmente nos estados mais ricos, onde cada um consegue tocar a sua vida do jeito que quer e gosta. Quando eles descobrem isso, eles preferem se separar. Gente, nós estamos vivendo um momento no Brasil seríssimo no que diz respeito à família. Eu tenho buscado ler alguns artigos de um tempo para cá sobre a diferença entre casamento, união estável e coisas desse tipo, e fui apresentado a uma jurista que fundou o Instituto Brasileiro da Família, uma coisa assim, o IBDFAM. O nome dela é Maria Berenice Dias. Ela é jurista, especialista em direito de família e sucessões. Olha para você ver como é que ela conclui um artigo que está na internet, você pode ler se tiver paciência, Maria Berenice Dias. O título do artigo é Casamento. Casamento, nem direitos nem deveres, só afeto. O título já diz tudo. E olha a conclusão, eu vou ler para vocês os 2 últimos parágrafos deste artigo, dessa mulher que é conceituadíssima no direito de família hoje no Brasil. Inclusive chamada para falar em comissões do Senado sobre família.
pasme, abre aspas, quem sabe é de se apropriar do conceito, e ela cita um pensador chamado Sabatier, o conceito abre aspas, união livre. Ele está propondo a união livre. Até porque a liberdade enseja a forma mais pura para a mantença de um relacionamento afetivo. Gente, não sei por que advogado escreve tão difícil, né, gente? Até porque a liberdade enseja forma mais pura para a mantença de um relacionamento afetivo, no qual, escuta, não há fidelidade, obediência, assistência obrigatória, tudo isso dado por amor, não deve durar senão enquanto puder durar o amor. Você está entendendo? Os amantes, nenhum compromisso assumem para o futuro. A independência de ambos é sagrada. Nas páginas de sua vida, nada se escreve com tinta indelével. Aí ela conclui, último parágrafo. Em lugar de direitos e deveres previstos inocuamente na lei, melhor se o casamento nada mais fosse do que um ninho, em que se estabeleçam laços e nós de afeto, só afeto, servindo de refúgio, proteção e abrigo, como diz Michel Perrault, o que se gostaria de conservar da família no terceiro milênio, pasme, são seus aspectos positivos, e tão somente solidariedade, fraternidade, ajuda mútua, os laços de afeto e de amor. Belo sonho. Fecha aspas. Você entendeu o que ela disse? Casamento, nem direitos, nem deveres, só afeto. Então, se eu tenho afeto, e enquanto eu tenho afeto, é só isso que importa. Nada de votos, nada de compromissos, nada de deveres e obrigações. Apenas afeto. E não é de se espantar que deste raciocínio nasce união estável ou entre pessoas do mesmo sexo. Aliás, ela é a precursora da ideia da união homoafetiva. Eu não quero cansá-los com esse tipo de filosofia jurídica, mas não se iludam. Todas as mudanças que hoje estão sendo propostas e que a princípio soa bonito, parece letra de música romântica, tem um fundamento filosófico extremamente anticristão. Essa é a verdade, meu povo. Então, diante dessa preocupante realidade, o que o investimento que Ana fez na família pode ensinar e de que forma esse investimento nos estimula a fazer o mesmo? Em primeiro lugar, invista na família, apesar das dificuldades. E olha que Ana tinha uma baita dificuldade. Ela tinha uma rival, como diz o texto. Porque o marido dela, Eucana, era casado com duas esposas. A primeira se chamava Ana, a segunda se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana não tinha filhos. Ana era casada com um homem que tinha duas mulheres. E não é preciso ser especialista, antropólogo, sociólogo, para concluir que essa é uma receita para o desastre. Independentemente dos argumentos culturais que se possa apresentar, um homem com duas ou mais mulheres é um caos para a família. E como o texto apresenta o nome de Ana em primeiro lugar na lista, é provável que a primeira esposa de Eucana tenha sido Ana. Como Ana era estéril e não conseguiu dar um filho para Eucana,
Da mesma forma que Abraão e Sara fizeram um acordo e Abraão casa com Agar e tem Ismael, e parece que o povo nunca aprende a lição, porque todos sabemos, e Eucana e Ana sabiam do problemão que foi esse consentimento de Sara para que Abraão casasse com Agar e tivesse Ismael. Isso foi um problemão, mas mesmo assim, Eucana e Ana não têm filhos, eles entram num acordo, e Eucana contrai núpcias com a mulher chamada Penina, que vem ser a mãe dos primeiros filhos dele. O negócio era tão sério em Israel, esse concubinato, essa poligamia, que Deus desde o início sempre aborreceu, Deus nunca concordou com isso. O que Deus fez por causa da dureza do coração do homem foi criar algumas leis que pelo menos guardasse ou garantisse o direito de um menino ou de uma menina que nascesse numa família tão bagunçada assim. E aí, se você ler, por exemplo, Deuteronômio 21, de 15 a 17, você vai ficar positivamente impressionado com o fato de que naquele tempo já havia uma lei que guardava o direito do filho da segunda esposa. É interessante isso. Por quê? Porque Deus estava dizendo, tudo bem, pode casar com quantas esposas quiser ao mesmo tempo? Não! Um homem e uma mulher deixam pai e mãe, os dois se unem, se tornam uma só carne. Esse foi o propósito original, antes mesmo da queda. Não é se juntar uma e outra e ser 3, 4, e aí numa espécie de reprodução celular, uma só carne vai se tornando diversas carnes. Não, Deus nunca quis que fosse assim. O que Deus faz quando Ele legisla em favor do filho que nasce na família onde há várias esposas, Deus quer garantir o direito desse menino. E aí você lê textos como Deuteronômio 21, de 15 a 17, mas em momento algum a Bíblia apoia a poligamia. Então, apesar da grande dificuldade que Ana enfrentava naquele lar, porque Ana sofria da síndrome do amor e da atenção divididos. Por mais que Eucana a amasse, Eucana dividia seu amor com Penina. Ana jamais abandonou o casamento. Pelo contrário, nós encontramos essa mulher lutando por ele. E aqui nós temos uma lição importante: as dificuldades da vida em família e principalmente do casamento assustam as pessoas e fazem elas querer evitá-lo a qualquer custo. Ou, uma vez casados, diante das primeiras dificuldades, as pessoas pulam logo fora do casamento, achando que se tem problemas é porque não vale a pena seguir adiante. Ana nos ensina o oposto. Ana nos ensina a investir na família, apesar das dificuldades. E Jesus também nos ensina o mesmo. Se você ler Mateus 19, de 3 a 9, você vai ver como Jesus levava tão a sério a questão do casamento. E como Jesus diz, não há de se separar, a não ser que seja por adultério, a não ser que seja no caso de o homem ter arrumado alguém com quem ele quer ter família e não dê para ficar junto, não há arrependimento. Para quem deseja, eu sei que aqui eu levanto um monte de questões e eu estou procurando falar de uma forma muito graciosa, porque todas essas questões, elas devem ser analisadas caso a caso. Mas eu quero recomendar para mim o que é o melhor livro em português sobre casamento, divórcio e novo casamento na Bíblia. Se você quer ler o que há de melhor sobre casamento, divórcio e novo casamento, o livro se chama exatamente isso: Casamento, Divórcio e Novo Casamento na Bíblia. Ele é publicado pela editora PES, P-E-S, editora PES, e o autor é Jay Adams, J-A-Y-A-D-A-M-S.
Adams, A-D-A-M-S. Não há livro melhor do que esse em português sobre casamento, divórcio e novo casamento na Bíblia. É impressionante, é muito bom esse livro e eu recomendo a leitura dele. Mas o nosso assunto não é esse. Diante das dificuldades da vida em família, o que Jesus ensina é: ninguém separe o que Deus uniu. E aí surge uma angustiante pergunta que eu lido, vira e mexe com ela, no gabinete, quando casais em dificuldade me procuram, e eu sempre ouço a mesma coisa, quando todos nós nos deparamos com a palavra de Deus: ninguém separe o que Deus uniu. Geralmente as pessoas indagam o seguinte: então Deus quer que eu viva infeliz para o resto da minha vida? É uma pergunta séria. Então Deus quer que eu viva infeliz nesse casamento para o resto da minha vida? Deixa eu te responder: não. Deus não quer que você, diante das dificuldades, viva infeliz. O que Deus quer para todos nós, diante de dificuldades, é o seguinte: repense a forma como você investiu ou está investindo no casamento e na família. Repense a forma como você está investindo ou você investiu na família. Perguntas do tipo: será que você realmente está investindo como deveria? Como você está investindo? E a forma como você investiu na família durante a vida inteira, será que foi a forma correta? Porque o que eu descubro muitas vezes é que, bem intencionadamente, cônjuges, eles investem de forma errada. E aí, quando chegam as dificuldades, surge o desejo de divórcio, em vez de você questionar: será que Deus quer que eu viva infeliz para sempre? Que tal você parar e pensar: Senhor, será que foi tudo certo que eu fiz até aqui? Outra coisa importante: qual é o conceito de felicidade, gente, à luz da Bíblia? Como é que a Bíblia define felicidade? Nós não podemos nos deixar ser levados pelo conceito de felicidade que a nossa cultura tem nos imposto. O que é ser feliz segundo a Bíblia, gente? Então, se você está vivendo momentos difíceis, em que você talvez contemple divórcio, e óbvio, não sendo naquela cláusula de Jesus, de Mateus 19, enfim. Eu queria que você parasse e refletisse sobre isso. Será que eu estou investindo do jeito certo? Será que eu investi corretamente? Qual é o conceito de felicidade à luz da Bíblia? Então, Ana nos ensina a investir na família, apesar das dificuldades. Segundo, Ana nos ensina a investir na família, apesar dos desencorajamentos. Olha o verso 2 de 1 Samuel 1. Eucana tinha 2 esposas. Gente, isso já é frustrante o bastante. A primeira se chamava Ana, a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifício a Ele. Os tempos eram maus, porque a Bíblia faz questão aqui de dizer para nós que aqueles eram os tempos em que Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, serviam como sacerdotes de Deus. E nós vimos no domingo passado o caos que era essa sociedade. Então, se não bastasse os problemas da casa de Ana, Ana vivia um momento onde os pastores da igreja dela eram para lá de carnais. Um momento social e político terrível. Então, Ana só tinha desencorajamento. Verso 4, quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos. A Ana, porém, ele dava uma porção especial, porque a amava.
Esse homem fazia questão de mostrar que ele amava e amava muito Ana. Mas olha o que vem no verso 6. Sua rival a provocava e zombava dela, porque Deus não lhe tinha dado filhos. E todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Não é para menos. Em momento algum o texto sugere que Eucana fosse um mau sujeito. Pelo contrário, Eucana amava Ana. Presenteava a mulher com o melhor, conversava com ela, expressava o amor dele a ela, puxava diálogo com ela, coisa que naquela cultura já era impensável, ainda hoje, infelizmente, em muitos lares homens que não param e não observam que tem algo errado com a mulher e não tomam tempo para dizer, meu bem, o que foi? Olha o que ele faz com essa mulher no verso 8. Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está tão triste? Sim, você não tem filhos, Deus não nos deu filhos, mas tudo que eu tenho buscado ser nesse relacionamento, será que não tem bastado? É um homem sensível, não veja, não ouça nas palavras desse homem brutalidade, insensibilidade, não. Ele está tentando encorajar essa mulher. E Eucana casou com Penina, com o consentimento de Ana, como já dissemos. O casal não tinha filhos, Ana era estéril. Mas o que a gente vê é uma mulher desencorajada. E ao meu ver, 3 são as fontes do desencorajamento na vida dessa mulher. A rival, a outra, no verso 6. A demora de Deus em responder à oração, todos os anos era a mesma coisa. Entra ano e sai ano e Deus não responde. A outra, a demora de Deus e o próprio coração triste dessa mulher, no verso 8. Então, quando você junta esses 3 ingredientes, quem é que não fica desencorajado? Você viver debaixo do mesmo teto com alguém que é descrito literalmente como rival. Nos nossos contextos hoje, os rivais não são as outras esposas, graças a Deus, não é essa a maioria das vezes. Há casos assim, infelizmente, eu sei. Mas é até pior, porque hoje em dia, geralmente, o cônjuge se torna um rival. Filhos se tornam rivais. Parentes, sogro, sogra. E aí você tem que lidar com essa rivalidade, você tem que lidar com a demora de Deus em agir, você tem que lidar com o seu coração que teima em chorar, que teima em não comer, que teima em não encontrar contentamento, porque até esse momento era o que estava acontecendo com Ana, de alguma maneira. Aqui é uma mistura de fé com frustração. Mas apesar de todo o desencorajamento, ouça, Ana não deixou de investir na família. Então, ela investiu na família, apesar das dificuldades, ela investiu na família, apesar do desencorajamento, mas em terceiro lugar, ela investiu na família, apesar do desespero. A Ana, porém, verso 5, Eucana dava uma porção especial porque a amava, apesar de Deus não lhe ter dado filhos. Essa rival a provocava, zombava dela, porque Deus não lhe tinha dado filhos. Imagina Penina virando para essa mulher todo dia, todos os anos. Você é amaldiçoada. Deus pesou a mão em você. Deus não te deu fruto. Seu ventre é uma maldição. Imagina essa mulher ouvindo isso. Imagina as risadas, a zombaria. Então, quando você junta uma rival assim, que zomba de você e nunca muda, quando você junta um Deus que está em silêncio, e quando você vê um marido
como Eucana, que a amava, que dava presente, mas que aparentemente não fazia nada para calar Penina? Até porque, como é que você contraria uma mulher dentro de casa, sinceramente? Você imagina, você junta tudo isso, Penina não muda, a situação não muda, Deus não responde, Eucana não faz nada. A pessoa entra em desespero. Curioso é que nessa narrativa, Deus só agiu e a situação só mudou quando Ana tomou uma providência e mudou de atitude. Gente, nunca leia esse texto sem perceber o seguinte: Eucana continuou o mesmo, Penina continuou a mesma. Quem mudou foi Ana. E olha como ela muda, verso 17. Eli tinha visto ela orar, achou que ela estava bêbada, e aí no verso 17, ela se justifica e diz que não, que ela estava orando, e aí Eli respondeu: nesse caso, vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente. Lembra que ela não comia? Seu rosto já não estava triste, lembra que ela chorava? Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo. Você acha que Penina estava mais agradável? E foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. E olha que coisa linda nesse texto. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. Ana mudou o coração. Ana se deitou com o marido. Ana resolveu confiar na bondade de Deus. Ela voltou a comer. Ela parou de chorar. E ela namorou com o marido. Penina era a mesma. Eucana era o mesmo. Ana era outra. E no momento em que ela enxuga as lágrimas, no momento em que ela come, e no momento em que ela se entrega ao seu marido em amor, Deus se lembra dela. Oh, meu povo, quanta cura pode estar faltando no seu lar. Porque primeiro você tem que secar as lágrimas, primeiro você tem que voltar a comer, primeiro você tem que se entregar em amor. Penina vai continuar Penina, Eucana vai continuar Eucana. Mulheres sábias, homens sábios, eles investem na família, apesar das dificuldades, do desencorajamento e do desespero. Eles se derramam diante de Deus com fé. Agarram-se às promessas de Deus e tocam a vida com alegria em Deus. Lembra de hoje cedo, quando falamos do perfume de mãe? A mulher que exala o cheiro da alegria em Deus. Nada havia mudado, apenas o coração de Ana, a disposição dela. Não queira mudar Peninas, não queira mudar Eucanas. Peça a Deus para mudar você. De repente você vai descobrir como você deve investir. De repente você vai perceber o que significa felicidade no conceito de Deus. Então, mães investidoras investem na família. Segundo lugar, mães investidoras investem na fé. Nós vimos que a família de Ana era muito importante para ela. Ela investia na família. Aliás, parece até que ela idolatrava num primeiro momento a ideia de querer ser mãe. Tanto que ela não comia.
Parece que, de alguma maneira, ela encontrava significado e satisfação na ideia de ser mãe. Eu tenho que ser mãe. Eu tenho, principalmente agora, para Penina parar de zombar de mim. De alguma maneira, eu não quero ser pesado com minhas palavras, mas parece que Ana gostava tanto que chegava a idolatrar. Porque o que é um ídolo? Um ídolo é aquilo no que você encontra significado e satisfação plenas. Então, se Ana queria significado na vida através da maternidade, a maternidade é um ídolo. Se Ana queria satisfação plena através de filhos, filhos são ídolos. Mas de alguma forma ela corrigiu isso. Eu digo tudo isso para dizer que ela era uma mulher que investia na família, ela gostava, mas não deixe de ver a fé. Ela investia na fé, porque foi a fé que sustentou os esforços dela para manter a família de pé. Foi a fé que ajudou ela a corrigir os erros do coração dela. Sem fé, Ana teria se destruído e de lambuja destruído a família. Então, quanta gente tentando investir na família, pode ser que você que me ouve seja um desses ou dessas. Gente bem intencionada, tentando investir na família, mas sem investir na fé. A nossa geração hoje tem casado cada vez mais tarde e o discurso é sempre o mesmo. E veja que eu não vou dizer aqui algo para dizer que eu acredito que você não deva ser previdente, não deva, enfim, não é isso. Mas veja bem, hoje o que eu percebo é que a maioria dos jovens investe pesado no estudo, na condição de comprar o apartamento ou a casinha, mas não investe na fé. E aí eles compram, mobiliam, e aí quando tudo isso, materialmente falando, está visível, está palpável, eles entendem, pronto, chegou a hora de Deus para nós, agora a gente casa. E aí, desculpe, enquanto isso, fornicaram o tempo todo, não investiu na fé, aí casa, dão de cara com os monstros uns dos outros, porque a gente carrega esses bichinhos aqui dentro. Eu sou bonito assim, desculpe a modéstia, eu sou bonito assim, mas eu tenho monstros aqui. Aquela branquinha chamada Cristiane, não queiram saber. Deus me defenda, Itamar, o negócio é sério. Aí você se junta, casa, bonitinho, papel passado, delícia, entra dentro de casa e não investiu na fé, vem os problemas e se arrebentam. Não dura 15 anos esse casamento, se dura. O que a gente aprende quando a gente lê a Bíblia, o Salmo 127, versos 1 e 2, diz assim: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adiante guardá-la com sentinelas. É inútil você trabalhar tanto, de madrugada até tarde da noite, se preocupar em conseguir alimento, casa própria, pois Deus cuida dos seus amados enquanto eles dormem. Gente, não é errado você querer comprar seu apartamento, pelo contrário. Mas se você investe na família, sem investir na fé, sua família não vai muito longe. Meninos e meninas precisam aprender isso. Então não queira investir na família sem investir na fé. Você não vai obter muito lucro dessa maneira. Então, quanto marido bonzinho, trabalhador, honesto, dedicado, que bênção, ótimo, continue assim. Mas se você não investe na fé, comece a investir. Invista na família, mas invista na sua fé. Quanta esposa focada na casa, nos filhos, trabalha fora. Quantas mulheres virtuosas profissionalmente, governantas da casa, mas negligencia a fé. Quantos jovens, quantos namoros, quantos noivados,
bem intencionados, trabalhadores, passa em concurso, estuda. É impressionante, passa nas universidades mais difíceis desse país, entendem química orgânica, meu Deus do céu. Mas não investe na leitura da Bíblia, não alimenta a alma. Compram suas casas, mobiliam, vestem-se bem, e aí quando dá de cara com um problema, se arrebenta. Quanta gente tentando resolver problema da família sem investir na fé. Não faça isso. Traga o Evangelho para dentro de casa, coloque o Evangelho no seu coração, coloque em prática, por exemplo, o Sermão do Monte, faça de Mateus 5, 6 e 7 o seu lema de vida. Descubra o que é felicidade, segundo Jesus, em Mateus 5, de 1 a 12. Aprenda os princípios do Sermão da Montanha. Deposite sua fé nas palavras de Jesus. Busque viver isso. Todo investimento na família, sem investimento na fé, vai ser incompleto. Vai ser igualzinho construir uma casa sobre areia. E uma casa sobre areia fica bonito, muito obrigado, até que venha o primeiro vendaval, até que venha a primeira enchente, até que venha a primeira discórdia. Ainda dá tempo de você investir na fé. E de que forma Ana investiu na fé? Rapidinho, veja aqui. Ana levou a sério o relacionamento pessoal com Deus. Se você ler os versos 9 a 11, Ana angustiada, Ana resolveu orar, Ana orou, Ana buscou. Parece, de novo, eu não vou ser dogmático, mas parece que pela primeira vez essa mulher se derrama em oração. Parece que todo ano ela ia, Penina provocava ela se ressentia e ia embora mais irada. E fazia pirraça com Eucana e não se deitava com ele. Parece que pela primeira vez ela foi diante de Deus, derramou-se lá. O relacionamento pessoal com Deus não substitui qualquer outra coisa. Outra coisa, a fé nos leva a uma reação prática diante de Deus. Porque o que essa mulher fez? Nós já vimos, ela enxugou as lágrimas, ela ficou com o rosto bonito, sorridente. Gente, como é difícil você lidar com gente que tem uma hora que está rindo, uma hora está chorando, uma hora cumprimenta, outra hora faz de conta que não te viu. E é um negócio. Essa mulher enxugou as lágrimas. Essa mulher comeu, essa mulher se deitou com o marido. Isso é tão espiritual quanto a oração em muitos casos, sabia disso? Porque se essa mulher só tivesse orado, e não tivesse enxugado as lágrimas, e não tivesse comido, e não tivesse namorado o marido, a única que ficou grávida do Espírito Santo de Deus foi Maria, com um propósito muito claro e definido. Há coisas que anjo algum vai fazer por você. No caso aqui, essa mulher investiu na fé, nutrindo o relacionamento pessoal com Deus, reagindo de uma forma prática, diferente diante de Deus, e ela deu uma repaginada positiva nos relacionamentos dela. Dos versos 19 a 23, você vê ela voltando para casa e enfim. Então, um relacionamento pessoal com Deus em Jesus tem que ser prioridade na sua vida. Como está esse relacionamento? Outra coisa, uma reação prática diante de Deus, você tem que mudar a cara, você tem que mudar o jeito, você tem que abrandar as palavras, você tem que facilitar para o outro chegar. Como que você vai fazer? Você tem que repaginar a forma de se relacionar. Foi isso que Ana fez. E por último, mães investidoras investem no futuro.
Elas investem na família, como vimos, elas investem na fé, como vimos, e elas investem no futuro. Gente sábia não vive apenas aqui e agora. Gente sábia não visualiza apenas o corpo bonito do outro. Gente sábia não foca apenas no prazer momentâneo. Não tem filhos apenas para dizer que é mãe, que é pai. Gente sábia pensa lá na frente. O que Ana fez? Nós lemos do verso 24 ao 28. Quando o menino foi desmamado, Ana levou ele e dedicou ele a Deus. Sabe por que Samuel não se tornou ídolo para Ana? Sabe por que Samuel não era uma idolatria na vida de Ana? Porque no momento em que o menino desmamou-se, ela pegou esse menino e falou: Deus, é seu. E foi lá e entregou esse menino. Agora, gente, eu não sei se eu teria tido a coragem. Pensa na fé dessa mulher. Essa mulher entregou o filho dela na mão do homem, que quando viu ela orando, anos lá atrás, achou que ela estava bêbada. Você teria coragem de entregar seu filho para esse pastor e falar: cria ele para mim? Espera aí, esse é o homem, Ana. Eli é o homem que não sabia que você estava orando. É aquele gordão que só sabe comer, beber, ficar sentado e dormindo. Os filhos deles são hoje os pastores aí em Israel, e olha o que Ofni e Finéias fazem, é um caos. Ana, você está doida? Você vai entregar esse menino lá, o Samuel? Mas ela entende que ela entregava esse menino a Deus, e é tão bonito o texto, porque quando ela entrega o menino para Deus, então logo o menino chega lá, se não na primeira noite, nas primeiras noites de Samuel, dormindo lá, longe de casa, longe da mamãe Ana, longe do papai Eucana, ele escuta uma voz de Deus dizendo: Samuel. Sabe o que Deus estava fazendo? Sem Ana saber. Deus estava dizendo o seguinte: a voz que vai guiar esse menino é a minha. Não é a voz do coração dele, não é a voz da corrupção de Eli, não é a voz da maldade dos filhos de Eli. A minha voz vai guiar esse menino. Gente, quando a gente investe tudo que a gente tem de melhor nas mãos de Deus, Deus paga de volta. Por isso que a Bíblia diz: lance o seu pão sobre as águas, entregue isso para Deus. Crente que não dizima porque não concorda. Olha o que a Ana fez. Ela entregou o filho para o Eli. E no momento em que ela entregou, a voz de Deus veio e sacramentou. Gente que fica pondo um monte de prós e contras, mas vem Ana e nos ensina o seguinte: tudo que Deus te deu, e tudo que Ana tinha, materialmente falando, era aquele filho. Gente, nem o amor do marido dela por ela, que era legítimo, que era real, nem o amor do marido dela era totalmente dela, porque ela dividia esse amor com Penina. Tudo que ela tinha naquele momento, fora Deus, claro, era o filho, Samuel. E ela pega esse menino, desmama esse menino, e diz: Deus, é seu, toma. Por quê? Porque ela investiu no futuro dela e daquela criança, colocando aquele menino nas mãos de Deus. Então a cena memorável de hoje coloca a gente dentro da casa de Ana e de Eucana, os pais de Samuel. Não há melhor investimento na vida do que você investir na sua fé, na família, e no seu futuro em Deus.
Invista na sua família, apesar das dificuldades, dos desencorajamentos, dos desesperos. Repense a forma. E jovem, se você ainda não casou, a forma de você investir na sua família é pensar desde já que tipo de relacionamento você tem investido a sua vida. É só beijação, é só pegação? Que tipo de caráter você está construindo, vivendo uma vida assim? Que tipo de impulso seu coração está acostumado a ter e a ver saciado, se para todos os impulsos você responde sim, vamos, é isso, bacana. Dia de maldade. Imagina. Que dia que você vai parar e vai dizer não? E deixa eu te contar aí, no dia que você parar e disser não, não é mais dia de maldade. A sua carne vai te devorar de volta. Não se iluda. Não seja inocente. Invista na fé. Invista num futuro para a glória de Deus. Entregue sua vida, entregue tudo, entregue os seus Samuéis nas mãos de Deus. Arrependa-se e creia no Senhor Jesus Cristo. E volte para casa com o coração cheio de Cristo e lute para que todos na sua casa amem e sirvam a Jesus. Essa é a lição da mãe que soube investir. Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Agora lembre-se de Ana. Ore, seque as lágrimas, sente à mesa e coma, e reparta amor. E deixe Deus fazer. Feche seus olhos e ore comigo. Ó Deus, em nome de Jesus, essa é a lição da mãe que soube investir. Ó meu Pai, pegue tudo o que foi dito e faça germinar e florescer e frutificar. Faça o que só o teu Espírito pode fazer, isto é, convencer, encorajar, confrontar, exortar, salvar, trazer esperança. Deus querido, que a nossa igreja seja repleta de um povo como Ana. Faça-nos ser homens e mulheres, do menor ao maior, do mais jovem ao mais idoso. Faça de nós pessoas que investem na fé, que investem na família e que investem no futuro glorioso que temos com o Senhor em Jesus. De que forma? Entregando tudo que somos e temos nas tuas mãos, Pai.